Boa noite, tá ligado já? Então vamos dar uma boa noite, bom dia, uma boa tarde para o pessoal de casa. Não sabemos a hora que eles irão nos assistir, mas irão, que Jesus possa entrar aí na sua casa também. Essa noite nós temos um convidado muito especial, para lá de especial, nosso amigo e pastor Rodrigo Emerich. Ninguém sabia que seu nome era Rodrigo, tá? Se assente, homem de Deus. Alguém puder trazer uma água para o pastor? Aqui, o pastor está com a água dele aqui já. Chique. Pastor, deixa eu só pegar minha cola aqui. Paz, que responsa, hein? É, diferente, né, pastor? Hã? Não, parece talk show, né? Legal, sim. É, legal. E aí, pastor, tudo certo? Graças a Deus. Vamos lá? Vamos. Eu creio que Jesus vai edificar a minha vida, a sua vida e a vida de todos que estão aqui, de todos que estão assistindo através desse frente a frente, amém? Amém. Pastor, nós sempre começamos com a seguinte pergunta. A gente pede para o convidado se descrever. Quem é o Rodrigo Emerich? Rodrigo Emerich, comprado pelo sangue de Jesus, transformado pela graça de Jesus. Um cara que era egoísta, um cara que era mentiroso, mas entendeu a graça. Hoje uma nova criatura, um homem que tenta viver conforme a vontade do Senhor. Acho que é isso. Pai de família. O Senhor me deu 2 meninas lindas, uma esposa linda. Eu acho que é isso. Glória a Deus. Ótimo, né? Tá bom demais. Tá ótimo. Como eu apresentei, o Rodrigo Emerich, ele é pastor da comunidade de Umuarama. E a nossa próxima pergunta é nessa linha. Quando você queimou pelo chamado pastoral, pastor, quando você identificou assim, cara, acho que agora é minha hora, Deus está me separando para o pastoreio. Como é que foi isso daí? Conta um pouco pra gente. Cara, eu fui nascido e criado dentro da igreja, assim, né? Quando a gente fala nascido e criado, é literalmente mesmo, assim, desde molequinho dentro da igreja, na escola dominical. E assim, sempre fiz a obra do Senhor, desde moleque. Que eu me lembro, eu estava na igreja fazendo a obra do Senhor. E todo mundo falava isso, né? Vai chegar um dia que o Senhor vai te chamar, vai chegar um dia que o Senhor vai te chamar. Eu, na verdade, não acreditava muito, assim, falava, vai ter um dia que eu vou para uma faculdade, talvez, e ali eu posso ser alguma coisa, né? Eu não entendia que, na verdade, o Senhor que nos escolhe. Eu achava que nós que fazíamos a escolha, a decisão. Né? E aí foi ao contrário, né? Eu sempre sempre trabalhei na igreja. Eu sempre falo isso para os líderes da igreja: não almeje cargos na igreja, mas só faça as coisas para o reino, só faça para o Senhor, com alegria, com muita satisfação, que o Senhor vai te chamar na hora certa. E foi isso que aconteceu. Para mim foi uma grande surpresa, na verdade, quando a pastora Val me chamou, a pastora Daír, e falou: nós pensamos aí em você, na sua esposa. Eu falei: que isso, rapaz? Que é sério? Eu? E assim, Deus tem sido muito bom para conosco. Foi um chamado mesmo, algo que já queimava no nosso coração, Hugo. Assim, desde moleque eu amava estar na igreja, mas eu não entendi o que era ser igreja. Eu fui entender assim há pouco tempo, né? O que é ser corpo de Cristo, o que é ser igreja, o que é ser servo do Senhor. É diferente. E nesse chamado pastoral, nessa como que eu posso definir, gente? O seu chamado, né? O seu chamado em si, o pastoreio. Qual foram as maiores dificuldades, pastor, que o senhor enfrentou? E enfrenta, né? No pastoreio? No pastoreio. Ovelha, né? Ovelha, irmão. Ovelha é complicado. Ovelha dá trabalho. Né? Mas a palavra de Deus já nos fala que seria assim, né? A ovelha, ela é conduzida pelo pastor. O nosso pastor é Jesus. Nós estamos aqui como mordomos dele, cuidando de algo também que não é nosso, é dele. Mas nós temos no meio do rebanho, o pastor sabe o que eu estou falando, né? Tem aquelas ovelhas assim, teimosinhas, né? Ovelha teimosa, né? Que não quer cortar lã, que não quer dividir as coisas com as outras ovelhas, que olha para o pasto do outro e fala assim: nossa, aquele pasto ali está maravilhoso. Sempre tem isso. Mas eu não digo que é um problema, eu digo que é uma coisa que nos amadurece. A gente vai crescendo,
até com esses problemas, igual você orou aqui no final, as dificuldades fazem a gente crescer, a gente entender, a gente amar, porque amar quem nos ama é fácil, né? A gente tem que amar também aqueles que nos confrontam, que às vezes não pensam igual a gente, é normal, e vai ter esse ambiente. E é legal, falando sobre essa parte de confronto, é legal que é num ambiente de confronto que muitas coisas são desbloqueadas na nossa vida. Com certeza. Porque o confronto faz você sair da sua zona de conforto, né? Você tem que pensar diferente, agir às vezes diferente, as pessoas não retribuem conforme você espera. Isso faz com que você cresça. A gente às vezes faz campanha na igreja para fugir do problema, mas às vezes o problema para nós é pedagógico, né? Pedagógico. Faz a gente crescer, evoluir. E se não fossem os problemas, nós seríamos crentes mimados, fracos, né? Crentes assim que não teriam, no primeiro vento de doutrina seria levado, mas nós não. Quando a gente tem uma rocha que é Cristo, pode vir o vento que for e a gente não se abala por causa da rocha, que é Ele. É o que eu sempre falo, o Evangelho, ele é um confronto. Nós não aceitamos Jesus para sermos mimados. Exato. Nós aceitamos Jesus para sermos lapidados. Então, o confronto, ele é algo essencial na vida do cristão. Necessário. Glória a Deus. Pastor, o senhor é pastor em tempo integral ou o senhor tem algum outro trabalho? Não, eu sou agente penitenciário desde 2008, hoje policial penal, né? Porque mudou o nome. Mas desde 2008, concursado, Polícia Penal no estado do Paraná, e o pastoreio veio agora, né? E como é que você lida com essa divisão de rotinas, com o problema do trabalho, e aí tem algumas coisas na igreja para resolver? Como é que o senhor consegue lidar com tudo isso? É o que eu falo, o Senhor me colocou assim em dois ambientes assim totalmente diferentes, né? Você pega a igreja, é de um jeito, e você pega uma penitenciária, que é de um jeito totalmente diferente. Mas dos dois, a gente aprende também, né? Sobre a penitenciária. A gente aprende como lidar com aquele ambiente, com aquele lugar. O pastor Rosemiro já foi conosco lá. É um lugar assim pesado espiritualmente falando, mas é um lugar onde a graça de Jesus também chega, cara. É impressionante. Legal, né, cara? É impressionante. E como que o pastor Emerich influenciou no Emerich Policial Penal? Eu acho que o Senhor me moldou muito, assim. Como eu falei aqui no início, quem eu era, por mais que eu tenha sido nascido na igreja, criado na igreja, eu fui conhecer assim o evangelho da graça de uma forma bem recente. Então, assim, às vezes a gente acha porque a gente vai na igreja a gente é perfeito, mas aí eu percebi que eu era um cara egoísta, que eu era um cara centralizador, que era um cara que tinha dificuldades em receber um não. E o trabalho em si, ele faz a gente ser moldado, ele tem que fazer a gente ser moldado, né? Porque é um ambiente hostil, que ao mesmo tempo você tem que ser rígido, mas você não pode ser um cara, como é que eu digo? 880. Que pratique injustiças também. Sim. Você tem que ser justo. Numa medida conforme a lei nos fala, mas conforme o homem de Deus também tem que ser, né? Ali dentro do seu trabalho, e não precisa economizar palavras, tá, pastor? Pode falar. Manda. Ali dentro do seu trabalho, você já se viu em algum ambiente onde o Emerich pastor foi colocado à prova? Vários. Meu Deus. Você consegue citar algum pra gente? Vários. Nossa. Ou dois, ou mais? Vários. Eu já tirei muito corpo de dentro de cubículo, muito. Já tirei muita briga. Já vi muita cara sendo estocado. Nós passamos por uma rebelião que foi terrível. Eu fiquei ali 17 horas ali dentro, junto com os meus companheiros, porque eu não conseguia ir para casa enquanto tivesse um cara lá pego pelos presos, né? Foi 17 horas assim terríveis, aonde os presos pegavam outros detentos e começavam a bater muito nos caras, e a gente está vendo tudo aquilo. E aquilo vai na tua mente, você acha que está forte, mas, cara, eu cheguei em casa, mano, eu desmoronei, eu chorei muito, porque a gente começa a pensar na gente, né? Você vê um amigo seu saindo de uma situação daquela de crise, um rapaz que tinha uma família, como os outros presos também que sofreram retaliações, cortes,
sangramento, tímpano furado, coisas assim terríveis, terríveis. Isso faz você repensar muita coisa sobre a sua vida, sobre como o diabo ele é sujo, né? Como o diabo ele faz com que o homem se torne um animal. Não dá para descrever fatos assim, mas teve um fato, cara, que foi muito interessante. Nós estávamos, os presos estavam dentro do cubículo e a gente foi pegar um celular lá dentro e estava muito fácil, sabe? O cara falou lá no fundo assim: ô, seu Emerich, entra aí, você não é o cara? Eu era meio bravo, sabe? Hoje eu sou mais calmo. Eu era meio bravo. Falei: o que você falou, rapaz? Não, entra aí, entra aí. Estavam em 6 caras no cubículo e eu com mais 6 caras fora. Nós estávamos em 6 em 6. Nós íamos entrar para tomar um celular lá dentro. Nós sabíamos que estava lá dentro. Só que o cara estava muito fácil, não tinha ninguém na porta, não tinha. E um amigo meu, cara, foi puxar a porta assim. O Espírito Santo falou comigo claramente: não abra a porta, não abra. E eu falei: que isso? Aí eu travei a mão do companheiro meu, falei: cara, não é para abrir. Ele falou: por quê? Cara, o Espírito Santo falou comigo que não é para abrir, cara, não vamos abrir, vamos esperar mais gente chegar. E a gente esperou, uma galera chegou uns 15 caras lá, entramos. Aí quando nós entramos, tinha acho que umas 8 facas lá dentro, prontas. Os caras estavam prontos assim, para o que desse e vier. Se vocês entrassem, eles iam render. Não sei o que ia acontecer, mas foi claro assim, o Espírito Santo falando: não vai, filho. Tanto que os meus amigos falaram: ué, o que está acontecendo, cara? Eu falei: cara, é o Espírito Santo falando, se vocês não creem, não entram, não vamos entrar. E teve um outro fato, que um dos presos lá ficou possesso lá dentro, e ninguém segurava o cara, velho. Estavam em 7 dentro do cubículo. Aí eles chamaram lá, nós abrimos a portinholinha assim, de ferro. Os 6 presos estavam no canto assim, e o cara quebrando tudo, né, dentro do cubículo. E ele olhava e falava: entra aqui. E eu falei: gente, essa guerra aí não é física. Nós podemos entrar, podemos fazer o que a gente quiser aqui, que não é assim. Essa guerra é espiritual. E aí meus amigos falaram: espiritual, rapaz, está ficando doido? Eu falei: espiritual. Aí tinha eu e tinha um outro amigo que era da Assembleia de Deus. Nós começamos a orar ali na portinhola. E cara, aquele cara começou a baixar, e nós determinamos a expulsão daquele indivíduo que estava ali de maneira irregular. E todo mundo ficou assim: Hugo, para com essa conversa, para. Nós entramos e os 6 caras não conseguiam segurar o cara, mas o poder da palavra de Deus não é a minha palavra, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Então os demônios se submetem à palavra de Deus. Então aquilo foi uma experiência muito forte para mim, para os amigos que estavam ali, para os presos. Todo mundo ficou assim. Você já era pastor? Não era pastor. Aí é um fato interessante, eu vou pegar um gancho aí. Qual que é o problema da igreja atual? No momento desse ela ia fazer, sabe o quê? Ligar para o pastor. Ligar para o pastor. Onde Filipenses vai falar que foi dada autoridade ao nome de Jesus sobre todos os outros nomes. Não há anjo, não há demônio, não há homem que possa com a autoridade do nome de Jesus. Exatamente. E eu vejo que nós não sabemos empunhar essa arma. Ou temos medo de empunhar ela, né? Na verdade, eu sempre falo para o pessoal na igreja assim: nós temos medo do diabo. Por que a gente tem medo do diabo? Claro, porque o diabo vai falar aquilo que a gente fez. Nós não temos medo, na verdade, da figura do diabo, porque nós sabemos que ele venceu, que Jesus venceu ele. Mas nós temos medo do quê? Nós temos medo do que ele vai falar ao nosso respeito, daquilo que a gente às vezes fez. Nós temos medo da exposição do pecado. Esse é o nosso medo com relação ao diabo. Só que nós não entendemos uma coisa: nós não batalhamos contra o diabo. Não é uma batalha minha, não é uma batalha do Hugo, não é uma batalha do pastor, é uma batalha do Senhor, e a batalha já está ganha. Então, assim como você falou, nós temos dificuldade de usar essas armas com receio de um inimigo que já está derrotado. Nós lutamos contra um diabo, mas o diabo já foi vencido na cruz. O diabo já está entregue na cruz. Ele não tem poder sobre nós. Na verdade, a Bíblia vai falar que quando a luz chega,
Quem bate em retirada são as trevas, é o contrário. Então quem deveria ter medo de quem? Na verdade, o inimigo tem que ter medo de nós, porque nós temos a única coisa que pode afastar e repreender o diabo nessa terra. Só a igreja que tem, que é o Espírito Santo e o poder da palavra. Só nós temos. É isso aí. E é legal que, tipo, a luz chega, as trevas batem em retirada, a enfermidade bate em retirada. Sim. Tudo bate em retirada. O nosso problema é que nós carregamos problemas que não são nossos. Então a pessoa na minha sala fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu falei, não, você não tem, mulher. Enfermidade, Isaías já fala que nós não temos. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. E nós não conseguimos nos autorizar disso daí, pegar e usar como autoridade. Cura. Vamos lá, pastor, estou com isso, pastor, estou aquilo. Amém, glória a Deus. Eu acho legal que o nosso sacerdote, a nossa cobertura, venha orar, Mas, cara, o poder foi dado, você vai pôr a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Sinais que vão seguir, né? Esses sinais vão nos acompanhar. E a gente às vezes não entende isso. Os sinais são aqueles que são selados pelo Espírito Santo. Somos nós. O pastor, eu, você, todos nós temos essa autoridade sobre as enfermidades, sobre as doenças, sobre escorpiões, sobre dominadores do mundo tenebroso. Então, nós temos essa autoridade. Temos essa autoridade. É louco, né? A gente olhar para nós e falarmos, nossa, eu sou tão frágil, mas ao mesmo tempo você entender que você é tão forte. Forte. Nós refletimos a Cristo, né? Glória a Deus. No mundo espiritual, eles não veem você, eles veem Cristo. Né? Eles veem aquilo que está em você. Então muda tudo. Muda tudo. Antes de nós passarmos para a próxima pergunta, quero deixar uma pergunta aí para você agora, para você de casa, para você que está aqui. O pastor disse assim, Wagner, quem quiser fazer alguma pergunta específica, o pastor Emerich, a hora que nós terminarmos aqui, direcione as perguntas. Já está com o Wagner vai estar mandando para mim. Então, quer fazer pergunta específica, manda para o Wagner que eu pergunto aqui para ele. O pastor falou assim que nós orarmos por enfermos e eles serem curados, nós pisarmos na cabeça de escorpiões, matarmos serpentes, isso serão sinais que seguirão aqueles que tiverem em Cristo. Esses sinais têm te seguido? Por onde você passa, esses sinais têm ficado? Essa é a pergunta que eu quero te fazer essa noite. E se não tem, procure o porquê que esses sinais não têm te perseguido. Por que esses sinais por onde o Hugo passa não tem perseguido? Por que esses sinais por onde o pastor Emerich passa não tem perseguido? Sim. Porque isso foi uma declaração de Jesus a respeito de nós. Próxima pergunta. Você nas duas áreas suas, na área ministerial e na área profissional, o senhor tem uma figura de autoridade, tem uma responsabilidade sobre a sua figura. Essas responsabilidades, elas se completam ou elas se conflitam, pastor? Se completam. Se completam. Por quê? Já foi um conflito. Já foi. Isso. Porque é o que eu digo, você tem que ser rígido demais, às vezes, num lugar, e as pessoas não entendem. Eu já encontrei, às vezes, alguns detentos na rua que já passaram, e para mim é o seguinte, o cara que cumpriu, ele cumpriu, ele não tem mais pena, ele cumpriu, acabou. Nós não temos que tratar ele como um apenado, ele já pagou aquilo que era dele. Então, às vezes a pessoa encontra na rua, mas lá você era, mas eu tenho que ser, cara. Lá você era bravo, não, eu tenho que ser. Eu tenho que ser porque é o seguinte, eu não quero que você goste daquele ambiente. Eu não quero. Porque senão ele vai querer voltar. Eu não quero que você ache que aquele ambiente é maravilhoso. Algumas pessoas não entendem, porque a legislação hoje, a justiça, tudo mais, faz com que a gente tente vitimizar a pessoa que está ali. Mas a grande verdade, se a gente vitimizar e tratar essa pessoa como, ela fez aquilo porque, infelizmente, foi levada a isso, nós não vamos trazer essa pessoa uma realidade de vida dela. Se nós falarmos para ela, não, filha, você escolheu isso. Você escolheu, não é porque você morou num lugar pobre, ou porque você nasceu num lar pobre que você cometeu, não. Você escolheu, foi uma escolha sua. Então essa escolha tem consequência. Como se você escolher Cristo hoje, você também vai colher um fruto. Então aquele ambiente ali, quando eu digo que aquele ambiente é um hostil, e aparentemente, a graça de Deus chega ali, chega, cara, chega. Nós batizamos 201 detentos já naquele lugar. 201 detentos naquele lugar. É algo assim... Como que é esse trabalho de evangelização lá, pastor? Cara, difícil. Difícil porque nós temos que organizar tudo,
assim, nós temos algum... O que a gente tem de amparo? Pode fazer. Mas eu sei que se der alguma coisa errado, a responsabilidade vem sobre a minha pessoa, né? Ou sobre aqueles que estão gerindo. Eles também têm medo de deixar uma coisa muito aberta. Eu entendo o lado deles. Mas, cara, quando você chama um pastor lá, o pastor Rosemildo foi lá várias vezes, o pastor André foi lá várias vezes, o pastor Alain foi várias vezes. Quando a gente chama naquele ambiente, cara, muda tudo. Muda tudo. Hoje, se eu conversar com o diretor da unidade, ou com qualquer um que é responsável lá, como é que é tocar a unidade sem a ala religiosa? Impossível. A ala religiosa é o que dá o equilíbrio no negócio. Impossível. Nós começamos com um cubículo lá, com 6 presos. Hoje nós estamos com aproximadamente 200, 220 presos nessa ala. Então é uma ala que roda muito. A maioria dos serviços implantados dentro da unidade são dessa área, porque pelo bom comportamento, lá a gente não deixa ter celular, não deixa ter droga, não deixa vender uma coisa para outra, não deixa ter briga. Então é um ambiente diferente. Por mais que seja hostil, que seja uma unidade prisional, é um ambiente onde a gente consegue ver a graça de Deus agindo naqueles homens. Cara, que legal. Por exemplo, você já parou para pensar, tem jovem aqui, ou família que está aqui, que fala assim, eu estou com um relacionamento, eu estou tendo relação sexual com uma namorada minha. Cara, lá tem homens, eu estou com 21 nomes lá, de pessoas que eles se abstêm da relação sexual. A mulher vai uma vez por semana, irmãos, para pensar isso. Uma vez por semana para ficar lá 5 horas. O cara se abstém da relação sexual, porque ele quer, antes de tudo, pastor, casar. Ele quer, antes de tudo, ter um vínculo com o Senhor, um compromisso com a família dele. Você acha que é fácil, irmão? O cara vai ficar lá 5, 6 anos, 8 anos, 10 anos. Então, nós estamos organizando um casamento comunitário lá para isso, para que esses homens façam um compromisso mesmo com o Senhor, e aí eles possam ter relação sexual. E eu nunca falei para eles assim, não pode ter. É algo que o Espírito Santo brotou no coração deles. Isso é maravilhoso. É graça. Você falou sobre algumas experiências, mas assim, pelo que o pastor falou, desde berço você já era cristão, certo? Já era evangélico. E o que ali, o que você viu depois que você começa a trabalhar no sistema prisional? O que você viu que, tipo assim, mudou, ou foi uma série de coisas que foi mudando o Emerich? Tipo assim, que foi impactando aos poucos? Foi uma série de coisas, mas eu acredito que a rebelião me fez mudar muito. Foi a rebelião. Porque quando você não vê aquele ambiente que já está sem o controle nosso, o controle agora é dos presos, você fala assim, cara, pode acontecer. A sensação de perder o domínio da situação pode acontecer. Então, a gente precisa amadurecer em alguns pontos e entender que é um ambiente que tem segurança, a gente trabalha com essa segurança, mas nós podemos perdê-lo uma hora, e aí? Então, nós temos que ser muito homens ali dentro, Hugo. O que mais vale, eu falo para todos os nossos amigos lá que são funcionários, o que mais vale para nós é a palavra, como deveria valer aqui na igreja. O que mais vale é a palavra. Então, se eu falar para um preso assim, detento, eu estou com dor de dente, senhor, eu preciso de um remédio. Se eu falar para ele assim, cara, eu vou buscar um remédio para você. Tem que buscar. Eu vou lá e busco. Eu vou lá em cima, pego o remédio, ou tiro ele e levo ele para o dentista. Se eu falar para ele, cara, eu não vou levar hoje. Eu não vou levar hoje. A minha palavra, o cara confia na minha palavra. Tem que confiar naquilo que eu falo. Como deveria ser também no ambiente de igreja. Nossa palavra, além de ter poder, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo, é uma palavra que deveria ser sim, sim, não, não. Nós deveríamos ser chamados aí por toda a cidade como pessoas que têm palavra, homens de Deus. Homem de Deus e mulher de Deus não tem parcialidade, né? Deus não é imparcial, não é reto. Você falou algo sobre a rebelião e eu fiquei aqui pensando. A Bíblia nos fala que nós devemos fugir da aparência do mal, certo? Sim. Você falou aqui, a Bíblia nos garante, a gente vem falando muito sobre isso, que nós temos autoridade. Da mesma forma, vocês têm uma certa autoridade, vocês têm autoridade total do sistema, porém,
Pode acontecer. Pode acontecer. Se a gente vacilar, da mesma forma é o mundo espiritual. Da mesma forma é com nós. Nós temos autoridade sobre o diabo, nós temos autoridade sobre o inferno. Mas uma rebelião pode acontecer a qualquer momento. Por isso que nós devemos se manter firmes na palavra. Que é a palavra que vai nos sustentar. Você me perguntou de um fato, teve um aqui que vou contar bem rapidinho para vocês. Teve um rapaz lá, era o cara mais problemático da unidade, mais problemático. Inclusive foi um dos que foram os mentores da rebelião, ele que pegou a unidade lá. O cara é problemático demais. E eu estava um dia na galeria lá, e o cara sempre é problema. Aí o cara falou assim: Emerich, esse é o Emerich. Cara, eu queria ir para a galeria da igreja. Aí eu falei assim: você está de brincadeira comigo, né? Você? Não, mano, você vai lá só para atrapalhar. Aí sabe o que ele falou para mim? Ué, mas eu achei que eram essas pessoas que o Senhor queria. Aí me quebrou as pernas. Falei: arruma suas coisas aí que eu vou te levar lá. Levei, todos os funcionários falaram assim: você é doido, rapaz, levar esse cara lá, esse cara vai dar problema, esse cara é um problema, ele vai acabar com tudo lá. Levei ele, falei: tô te levando. O nome dele era Rodrigo. Rodrigo, tô te levando lá, por favor, você falou que queria uma chance, eu tô te dando essa chance. O cara ficou exemplar ali no lugar. Ele ficou praticamente até o final da pena dele, sem dar uma alteração, sem dar um problema. Na ala religiosa. Na ala religiosa. O que é isso? É a minha palavra? Não, irmãos, é o Espírito Santo trabalhando na vida daquele jovem. E aí um dos dias que ele estava lá, fazia 2 semanas que ele estava lá, ele falou: senhor Emerich, eu não estou entendendo esse negócio de Bíblia não, mas eu fiz um voto com Deus. Eu falei assim: eu vou continuar aqui, se o Senhor me ama, eu vou continuar aqui, mas para que eu saiba que o Senhor está me ouvindo, o meu pai tem que vir me visitar. Falou: senhor Emerich, eu já falei com Deus, e eu vou dar um prazo para ele desenrolar isso aí para mim. Cara, eu fui ver na assistência social, fui ver a situação do menino. Nunca tinha tido visita do pai na unidade. E ele falou assim: e outra coisa, meu pai odeia crente. Se ele vier aqui, ele vai acabar comigo aqui. Mas eu acho que ele não vem não. Tá bom. Passou algumas semanas, aí ele me chamou: senhor Emerich, eu preciso falar com você, tira eu, por favor. Tirei ele. E o cara veio e me deu um abraço, chorando, e falou assim: você não sabe quem chegou aqui domingo. E ele chegou aqui, me abraçou e falou: filho, eu batizei na rua. O pai dele? O pai dele. Eu sou um homem de Deus agora. E eu quero uma nova história com você. Quem que pode fazer isso se não for o Senhor? Eu não entrei em contato com ninguém, eu só orei junto com ele. Falei: Senhor, recupera esse jovem, mostra para ele que o Senhor existe. E o Senhor levou aquele pai lá. O Senhor levou ele lá. Glória a Ele. Glória a Deus. Pastor, vamos falar de um assunto que eu creio que é um grande calo, um grande câncer do ser humano, né? Não é da igreja aqui, que é o perdão. Alguns aqui já tiveram a oportunidade de ver o senhor falar sobre perdão, né, no Indo à Cruz do Encontro com Deus, mas eu queria que o senhor falasse um pouco, que o senhor fala com maestria desse tema, do que aconteceu, como é que foi e como isso mudou sua vida, mudou sua história. Irmãos, o perdão, se o cristão não sabe perdoar, ele não entendeu o Evangelho. Ele não entendeu o Evangelho. Ele só está frequentando uma igreja, mas ele não entendeu o que é graça. Resumidamente, minha irmã tinha 18 anos, foi estudar enfermagem na cidade de Adamantina, São Paulo, também criado na igreja, e eu tinha 16 anos na época. Ela foi para esse lugar. Eu sei que teve alguma confraternização da faculdade lá. Ela entrou no carro de um rapaz lá, um paquera dela na época, ela e mais 3 pessoas no carro, e esse cara começou a fazer um racha no meio da cidade com o carro.
E o carro colidiu com outro veículo que estava fazendo racha, e o veículo dela, que ela estava na frente, bateu num poste, e na hora que bateu, ela quebrou o pescoço. Só ela se machucou. Só ela, assim, morreu. O restante não teve um ferimento. E as primeiras pessoas a irem na minha casa, eu lembro que foram os espíritas. Nós éramos da igreja. Nosso pastor não foi nos visitar. Nosso pastor não participou do culto fúnebre. Vários pastores da cidade foram, mas o nosso pastor não foi. Mas a primeira visita que eu lembro da gente recebendo foi de um grupo do espiritismo. Chegou em casa e falou assim: hein, vocês não têm alguma coisa para falar com a Thaísa, não? Porque é o seguinte, ó, ela vai escrever uma carta lá, e ela vai falar tudo que vocês precisam falar para ela. Irmãos, vai falar que não dá vontade de escrever, de não dá vontade de falar? Lógico que dá. Mas eu era moleque ainda e vi meu pai falando assim: não, tudo que a gente tinha que falar com ela, nós falamos. O Senhor me concedeu ter ela por 18 anos comigo. E por 18 anos ela serviu a Cristo. E eu lembro que aquilo me machucou muito dentro da igreja, por meu pastor não ter ido. E eu fiquei uma época meio revoltado com a igreja. E os processos foram rolando. Houve um processo do menino, anos e anos. Nesse ano aí eu passei para agente penitenciário. Já comecei a trabalhar em Francisco Beltrão. Comprei uma arma, né? E eu lembro assim que eu jurava que eu ia pegar esse cara. Eu falei: cara, eu vou pegar esse cara. Eu vou encontrar ele um dia. E eu fui em vários julgamentos, porque tem várias, né, etapas do julgamento. E teve um dia que era no júri mesmo. E eu lembro de tudo aquilo que estava acontecendo. Eu lembro que ele pegou uma pena bem branda. Eu falei: não tem problema não. Eu vou achar ele. E eu pedia para Deus, irmãos. Eu pedia para Deus uma oportunidade de achar ele. E teve uma vez que eu estava com meu pai, e nós encontramos ele nesse mesmo lugar, que eu vou citar agora. No outro dia eu estava sozinho. O meu pai, até hoje, ele acha que nós só encontramos o rapaz, Adriano era o nome dele, quando estava comigo. Mas um dia, eu fui para Prudente, Martinópolis, Prudente ali, tem uma banca de suco, e naquela banca de suco, que é sempre movimentada, não tinha ninguém aquele dia. E eu parei o carro na frente assim do banheiro, eu ia descer para ir no banheiro, parou um carro do meu lado. Quem que para do meu lado? Ele. O Adriano parou do meu lado. E ele parou e entrou no banheiro. Aí eu falei: ah, Jesus, obrigado. É hoje. Chegou minha hora. Hoje chegou minha hora. Peguei minha arma, que eu estava do lado. Mas o Espírito Santo não me permitiu entrar, irmãos. E eu falo isso assim de uma maneira... Eu lembro muito dessa cena. E o Espírito Santo falou para mim assim: filho, não faz isso, porque ele também é meu filho. Eu lembro que eu olhei para o lado assim, eu sentado no volante, ele não me viu. E tinha uma menininha dentro do carro. E hoje eu tenho duas. Se eu tivesse tomado uma decisão, talvez eu não estaria nem aqui hoje. Só que aí ele pegou o carro, saiu, e eu bravo no volante, porque a gente fica bravo, irmão. O Espírito Santo fala com a gente, mas a gente luta contra ele ainda. Mas ele falou assim: não é só isso. Você vai liberar perdão para ele. Falei: ah, Senhor, Deus não é gente não, né? Você está querendo demais daí. Mas eu tive que fazer isso, irmãos. Eu tive que fazer isso. Não só perdoei ele, como abençoei a filha dele. Falei: Senhor, que ela cresça em graça,
que ela seja uma menina que ninguém faça mal para ela, jamais. E eu aprendi na prática o que é perdoar. Eu aprendi também o que é ser perdoado por Jesus. Por isso que eu te falo, Hugo, se o cara não entende, às vezes você está com um problema com o irmão ou com a pessoa na sua casa, dentro da sua família, e se você não consegue, irmãos, porque eu não senti de perdoar, você não vai sentir de perdoar. O perdão é uma decisão, você tem que tomar a decisão. O perdão, você vai doer, você vai se arrastando, você vai sem querer ir, mas quando você libera o perdão, a sua vida é transformada, você não é mais o mesmo, você não carrega um peso, você não carrega aquele sofrimento. A cicatriz vai estar aí sempre, gente. A cicatriz, ela sempre está, mas a cicatriz é para você lembrar o tanto que Jesus te curou. Toda cicatriz que você tiver é para você lembrar de um procedimento que Deus fez contigo e te curou e te levantou. Foi isso que Ele me fez. Você falou algo aí que é, cara, eu não senti. Sábado passado eu preguei sobre isso, a pastora Dani pregou sobre isso, na verdade. A primeira vez que eu vi foi na conferência, e Deus falou muitas coisas comigo. Nós temos que parar com esse negócio de sentir. Nossa fé não sente, nossa fé tem certeza. A nossa fé é uma fé que move decisões. Racional também, né? Racional também, espírito e razão. E eu fico, eu não senti de fazer isso, ou eu senti no meu, se você sentiu no seu coração, irmão, é para você, não é, às vezes não é para os outros. A gente tem muito disso, eu senti isso, eu senti aquilo, eu não senti de fazer parte do louvor, eu não senti de liderar uma célula. É legal que a gente não sente essas coisas. Então assim, a nossa fé é algo que nos faz tomarem decisões. Exatamente. Né? É direto ao ponto, e é sobre isso que eu quero falar, sobre essas faltas de sentir na questão de obra. Mateus 9:32 vai falar assim que a seara é grande e poucos são ceifeiros. O que o pastor pensa a respeito disso e vendo da atualidade da igreja, né, da igreja como um todo? Jesus, como sempre, pregando de maneira simples, mas profunda, né? Olha para um campo e vê aquele campo branco e fala, está pronto, mas precisa de alguém colher isso, precisa de alguém ceifar isso, precisa de alguém trabalhar nesse campo aí. O que está pronto é a obra dele está pronta, já está consumado e está pronto. Mas como a gente tem dificuldade de entender isso, né? Nós que vivemos na graça, nós temos um ponto fraco. Eu sempre falo que é o ponto fraco da graça. O que é? Se acomodar. O ponto fraco da graça é você sentar em cima da sua salvação e falar, acabou, eu estou salvo, é isso aí, obrigado. Não, a graça, ela tem que fazer a gente trabalhar muito mais pelo reino de Deus. Porque a graça, o Senhor nos chamou de graça, o Senhor nos chamou sem a gente fazer nada, mas o sangue dele foi vertido lá, ele pagou o preço foi pago por Jesus. Vinde a mim não custa nada, vinde após mim, né? O convite está aí, mas nós temos dificuldade de arrumar trabalhadores, como a gente tem dificuldade. Eu sei que aqui vocês também têm, nós também temos, né? E temos muitas dificuldades, e até um apelo que eu faço aqui, irmãos, como o Hugo falou, decisão. A obra de Deus não pode parar. Essa cidade aqui tem que ser alcançada por Jesus. Você tem que abrir célula, você tem que falar de Cristo. Mas como é que eu falo de Jesus? Cara, fale de Jesus na sua casa, para sua família. Fale de Jesus quando você for fazer uma refeição. Amanhã vai ter churrasco num monte de casa aqui, eu sei que vai. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar uma glória a Deus, irmão? Amém. Isso é maravilhoso. Então, por que não fazer uma oração antes, irmãos? Você está reunido toda a sua família, faz uma oração antes, agradece ao Senhor. Mas isso não são esses pequenos gestos que vão mostrar para as pessoas que não creem em Cristo que você é diferente mesmo. É isso que a gente precisa fazer. É aquela questão de pregar um Jesus irresistível, né? Pregar um cara que te salvou. Quando fala lá que o amor de Cristo nos constrange, há um tempo atrás eu entendi qual que era o constrangimento. O constrangimento é eu olhar e falar, cara, esse cara morreu por mim, ele sofreu por mim, e o mínimo, mas o mínimo do mínimo que eu posso fazer é trabalhar com ele. Exato.
É isso É aí. contar para todo mundo que Ele morreu por você. É contar para todo mundo que Ele te salvou. É contar para todo mundo que Ele te ergueu e te tirou de um lugar onde nem você mesmo acreditava em você. É isso daí. É o que eu estava falando com o João um pouco antes de começar. Esse modelo aqui, o frente a frente, é legal, é muito bom. Por quê? Porque eu consigo trazer isso aqui na vida desse cara aqui. Exato. Na vida de todo mundo que sentou aqui. Abrir uma Bíblia e falar, olha, Jesus te ama. É legal, é válido, é válido. Mas você provar com as suas ações que Jesus te ama, velho, arrasta. Né? Fala que o exemplo arrasta. Então é que fica essa flecha aí no coração de todos nós para essa noite. Pastor, nós estamos chegando ao fim, tá? Cadê? Estamos chegando ao fim, gente. Vocês são espontâneos. Tem combinado antes, né? Então, o tema de 2025, eu estou com 24 na nossa igreja, é governar. Qual é a importância desse tema para o senhor? Essencial. Nós temos que aprender sobre governo, que o governo é de Cristo, primeiramente. Como a gente tem dificuldade de entender que o governo é dele. Irmãos, o governo não é nosso, é dele. A igreja também não é nossa, é dele. A célula também não é nossa, é dele. É tudo dele. Nossa família também é dele, é tudo dele. Só que nós também temos que colocar a nossa roupa de autoridade, as nossas vestes de justiça e exercer essa autoridade. Essa autoridade foi dada a nós, de ir pregar o evangelho a toda criatura, falar da graça, falar do amor, falar de Cristo e principalmente dizer para as pessoas que estão perdidas aí fora que há uma esperança. E nós não temos somente a cura para o mundo, nós temos a única cura. Não é só uma cura, nós não temos uma vacina, nós temos a única, que é Jesus Cristo, a única. Só Ele pode transformar o homem, só Ele pode libertar um jovem depressivo, só Ele pode restaurar um casamento, só Ele pode libertar um jovem do homossexualismo, do sexo, da prostituição, da droga e tudo mais. Só Ele que pode fazer isso. E está nas nossas mãos fazer isso. Está sobre nós. Glória a Deus. Muito bom, muito boa essa reflexão sobre o governo. Pastor, eu trabalho não, né? Eu tenho comigo uma missão. Eu tenho uma missão na minha vida com Deus e na minha caminhada. Eu tenho uma missão de tocar o máximo de pessoas possíveis da minha geração. Antes da minha, na minha e uma voz a minha, que é onde a gente consegue chegar. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Hugo para Deus, pode não ser o de Deus para o Hugo. O senhor tem alguma missão específica, algum propósito específico? Tipo assim, algo idealizado pelo senhor na vida com Deus? Eu sempre falo isso para minha esposa. Eu acho que o maior legado de um homem nessa terra é deixar Cristo para as pessoas. A gente vê um monte de pessoas hoje querendo estudar os filhos para medicina, para ser juiz, para ser não sei o quê. E aí as pessoas perdem esses filhos no meio do caminho, né? O que eu mais quero na minha vida, eu já estou tendo em casa. É ver meus filhos orando, de joelho. Cara, isso não tem preço. Tocar nas pessoas e olhar para uma pessoa que estava morta e ver Cristo ressuscitando ela, trazendo ela de volta à vida, não tem preço. É algo assim que tem que pulsar dentro de nós. Tem que queimar, né? Tem que queimar. E vale a pena. Vale a pena. O maior legado para um homem é deixar Cristo para alguém. Então, como você falou, tocar, deixar Cristo marcado naquela vida, é tudo que a gente precisa, mais nada. Cara, é legal encontrar. A gente vê várias versões de pessoas falando a respeito de Jesus, mas você consegue identificar uma pessoa que realmente conhece Jesus quando você vê ela falando de Jesus, porque
é notório ver com a vontade que você está falando isso, como isso que vem de dentro. Não é algo que você leu lá em Mateus, em Lucas, João, é algo que vem de dentro, é algo de alguém que conhece. E como tem faltado isso no nosso meio. E a gente cria obstáculos, né? Eu fiz um projeto agora para a gente levar esse amor de Deus nas escolas. Estou tendo uma barreira tremenda no núcleo de educação lá de Moarama. Mas nós vamos vencer. Amém. Eu creio que nós vamos. Por quê? Porque não adianta a gente ficar reclamando do governo, reclamando da escola, do professor, reclamando da ideologia, reclamando de tudo, da polícia, está tudo errado, é um país corrupto. Não adianta isso. Nós precisamos levantar e agir. Nós precisamos tocar lá na escola, tocar lá no poder jurídico. Todas as esferas, né? Todas as esferas. Isso é necessário. Eu vejo que esse espalhamento dos filhos de Deus, esse envio. Quando Jesus está com os discípulos, ele trata eles como os discípulos, mas envia como apóstolos. Exato. Ele envia os caras para tocarem nas esferas, para levarem, para iniciar a igreja, e que a igreja começou a crescer. Da mesma forma, somos nós. Nós temos pessoas aqui estudando para medicina, temos engenheiros, temos advogados, temos professor. Cara, você imagina se nós, em todas essas esferas que eu falei, ministrarmos um Jesus irresistível. Não é para você chegar lá e falar de Bíblia, não. Ministra um Jesus que muda, um Jesus que cura, um Jesus que restaura. Cara, nós vamos mudar a cura para o mundo, nós vamos levar a cura para o mundo. Então, eu acho que a igreja precisa parar de ter essa vergonha de falar de Jesus. E é isso que a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? O diabo tem roubado isso de nós com o quê? Ganhar dinheiro, irmãos. Tempo. Nós estamos muito atarefados em muitas coisas e esquecemos daquilo que é primordial para nós. O primordial para nós é falar de Jesus, falar de Cristo, né? Eu sempre falo para os jovens: para de pregar a sua denominação. Nós queremos que as pessoas estejam aqui, lógico, nós queremos, mas não pregue a sua denominação, pregue Cristo, fale do amor dele, fale da graça dele, porque a sua denominação, ela é menor do que ele. E no céu nós não vamos ter essa denominação, nós não vamos ter essa placa. Então nós temos que entender que nós vamos pregar para um reino que está acima daquilo que a gente está gerindo hoje. Lógico que as pessoas vão vir, vão ser bem-vindas, vamos acolher elas, vamos falar de doutrina, de teologia, mas sabe qual que é o problema, Hugo? Quando nós vamos pregar, nós queremos falar de teologia, nós queremos falar de assuntos que às vezes nós não dominamos, ou assuntos que na verdade as pessoas só vão ter interesse quando elas conhecerem Jesus. A gente tem que falar primeiro de Cristo. Você conhece esse cara? Não aquele Cristo crucificado lá, não aquele Cristo histórico, mas aquele que ao terceiro dia ressuscitou, aquele que está vivo, sentado à destra de Deus Pai, que é o nosso advogado, que intercede por nós, que é o nosso sumo sacerdote, que é o poderoso, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse Jesus que as pessoas não conhecem e vão conhecer através de nós. Amém, glória a Deus. Que isso impulsione as igrejas, né, de uma forma geral. Tem muita gente que não é das comunidades que nos assiste, que isso vem impulsionar as igrejas, impulsionar os filhos de Deus. Tudo que nós precisamos já está dentro de nós precisamos acessar e levar para o mundo. Pastor, nós estamos chegando no final. Tem um quadro um quadro dentro do quadro. Quadro do quadro. Legal, hein? Chama bate e volta. Eu falo uma palavra e o senhor me responde com uma também? Com uma também. Uma ou duas, ali, algo bem sucinto. Isso aí não estava combinado, hein? Não vai. Isso aqui é a surpresa. Vamos lá? Vamos. Jesus. Tudo. Amor. Jesus. Justiça. Jesus. Governo. Jesus. Não vale. Eu sei que ele é tudo isso. Vamos começar de novo. O bate e volta não pode ser falado a palavra Jesus. Vamos lá. Jesus. Yeshua. Tudo, ele é tudo, tudo. Ele é tudo. Pastoreio. É uma dádiva de Deus. Privilégio. Um sonho do Emerich. Sonho? Cara, que minhas filhas continuem crescendo, conhecendo esse Jesus. Esse é meu sonho. Amém. Um projeto de Deus. Levar o evangelho para onde o Senhor me mandar. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir esse homem. Esse homem, ele é muito rápido.
Pastor, nós estamos chegando ao fim. Foi um prazer ter o senhor aqui conosco. Nós sentimos uma honra estar aqui com vocês. Nós que se sentimos honrados de receber o senhor aqui e poder ter ouvido e compartilhado um pouco do que o senhor, do que Cristo fez e faz através da sua vida. Mas no final de tudo sempre tem a pergunta deles. Eles sempre fazem perguntas. Isso dá um medo, hein? E eles fizeram bastante hoje. Louvor, se vocês quiserem subir, já se posicionar aqui. Pergunta: qual é a dica para os jovens para não se sentirem presos na igreja, demonstrando que eles não estão perdendo nada do mundo? Ou seja, que eles estão dentro da igreja e não estão perdendo nada. Qual que é a dica? Olhem para os jovens que estão na igreja, que vocês vão encontrar uma felicidade que vocês nunca viram em lugar nenhum. Só isso. Olha para nós, igreja, que vocês vão ver que a gente não precisa de droga, nós não precisamos de sexualidade, nós não precisamos de entorpecentes, não precisamos de álcool para ser feliz. Nós somos o povo mais feliz da terra. Amém. Amém. É isso aí. Outra pergunta: o que você acha mais difícil, trabalhando em uma penitenciária sendo cristão? Mais difícil é você seguir e ser justo. Mais difícil é ser justo. De justiça é difícil. Hugo, tem tanta história, cara. Mas deixa eu falar uma coisinha só. Teve uma vez, pastor, que eu fui falar para um rapaz: ó, vem cá, ó, saiu sua liberdade, bora, arruma suas coisas. O cara ficou bravo lá dentro, arrumou as coisas. Quando saiu, ele deu um soco no outro guarda. E estava transtornado. Aí eu falei, peguei ele no chão, joguei ele no chão, tô com ele em cima. Falei, o cara nunca tinha dado um problema ali dentro. Falei, cara, o que aconteceu? Agora, na saída. Ué, o que é isso? Sabe o que ele falou para mim, irmãos? Eu sou andarilho, eu não tenho família, eu não tenho amigo. Aqui eu tenho alimentação, eu jogo bola, eu sou alguém. Vocês me chamam pelo nome. Eu vou para a rua fazer o quê? O que eu vou fazer na rua? Lá ninguém vai jogar bola comigo, ninguém vai falar comigo, ninguém vai conversar comigo, eu não tenho ninguém. Esse ponto de justiça que eu falo. Porque, que se dane, joga ele lá para fora. Esse ponto que o Espírito Santo mexe conosco, que fala assim, pô, vai atrás de um parente dele aí. Aí você liga para um, liga para outro, até que nós achamos um tio do cara, e o cara saiu junto com o tio do lugar, mas o cara não queria sair do ambiente. Todo mundo quer sair, mas o cara não queria. Esse ponto que eu te falo, da gente entender que nem todo mundo que está ali foi por uma escolha, às vezes foi por uma situação que aconteceu. Alguns foram por escolha e outros foram levados por amigos, por situações. Esse equilíbrio de justiça é difícil. Outra pergunta, pastor: existe uma semelhança entre a igreja e a penitenciária? Existe sim. Qual? Problema, lá tem também. Rebelião, lá tem também, na igreja também tem algumas, né? Mas tem graça de Deus também naquele ambiente, todos os lugares. A graça alcança o pecador em todas as esferas, dentro da igreja, fora dela. Glória a Deus. Pastora Adma fez uma pergunta aqui, ó. Ixi, pastor. Além de pastor, você é policial. Diante disso, diante dessas duas responsabilidades que você tem, dessa figura de autoridade que você tem, qual orientação você daria para o jovem? Como pastor e como policial, que já viu tanta coisa dentro daquele lugar. Jovem, continue servindo a esse Deus. Continue adorando ao Senhor. Continue lutando pela sua família, pelos seus parentes. Fora, eu dou sempre um conselho: cuidado com seus amigos. Cuidado com aqueles que te cercam. Cuidado que esses caras podem te levar a um lugar que você não vai querer estar nunca. Cuidado com seus amigos. Tome cuidado. E é isso aí, cara. É nóis. É isso aí, você respondeu todas as perguntas com maestria. Porque eu não fugi, né? Não fugiu do assunto. Já quero agradecer ao senhor em nome do Resiliência,
Queria que o senhor pudesse ficar aí com a gente depois, mas teve alguns imprevistos. Teve alguns. E eu entendo muito bem, eu já vivi bem na pele esses imprevistos. Mas, assim, que Jesus continue a reger seus dias, a sua vida, e que seu coração continue queimando por Ele. Que você continue sendo esse homem de Deus, que Glória você a é. Deus. Que esse ministério aqui, viu, Jesus? Jesus. Você é fera, cara. Esse ministério aqui continue sendo bênção, irmãos. Vocês são bênção demais, tá? Amém. Que essa igreja continue sendo uma igreja saudável. Sabe quando a gente vê uma igreja saudável, irmão? Quando nós vemos pessoas assim, ó, sorrindo, alegres, contentes. Isso é uma igreja saudável. Não é uma igreja cheia de gente, mas é uma igreja cheia do Espírito Santo. Parabéns, pastores. Vocês têm uma igreja linda. Que assim continue crescendo muito. Vocês trabalhem bastante para ganhar essa cidade para Jesus aí. Amém.